Boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos pedindo licença, nos concentrando, nos alinhando, nos aprimorando. Pedindo licença, falando de nós desta casa, Senhor Carlos, falando de Maria, Jesus, nosso Deus Criador. Vamos pedindo licença então para que a gente possa, né? Eu trouxe um tema. Eu estou me aprofundando ainda, né? Então, aqui a gente vai fazer uma reflexão do livro há 2000 anos, né? Que eu até esqueci o livro na correria, eu ia trazer o livro para passar, mas é um livro da FEB, né? E a federação ela vende, na FEB, tem no site da FEB, para quem se interessar, e na Federação Espírita lá no centro, Federação Espírita de São Paulo, eles têm a loja também, dá para comprar físico lá, né? Então é um livro que ele traz um pouco a história de Jesus, né? Mas ele não fala só de Jesus, ele fala sobre alguns personagens que na época de vida, né, de Jesus encarnado, passou, né, teve contato, teve as relações interpessoais, então onde parte da história de Jesus se construiu, né? Então é um livro muito bonito, é um livro muito interessante, emocionante, né? Então quando eu terminei de ler ele, mais ou menos em setembro, em agosto para setembro, falei, eu tenho que fazer uma palestra dele, e aí eu concluí o livro, né, que eu tive passando nas outras palestras lá do Universo. Eu falei, nossa, a história se casa, né? Então, aí fiz algumas analogias para a gente poder discutir aqui. Quando a gente fala os dias atuais, é os dias atuais que nós vivemos, né? É fazer um pouco a reflexão de Jesus naquela época e hoje como vivemos, né? Quando vamos tentar exercer o ensinamento do Mestre. Então, o objetivo é esse, né? Como eu falei para vocês, fazer uma analogia sobre a época de Jesus e os dias atuais, né, onde a gente vai entender que os ensinamentos dele ainda é vivo, né, são muito presentes, são muito ainda atuais no nosso dia a dia, né. Então aqui a gente tem os personagens do livro, né, o personagem principal central do livro é o senador Publius Lentulus, que nada mais é que Emmanuel, né, que é o mentor do Chico Xavier, que psicografou uma série de livros de Chico Xavier. Na época, né, então como senador Publius Lentulus, senador do Império Romano, ele era casado com Lívia, né, então eles tinham ali suas relações de amizade. O livro é dividido em duas partes, né, então na primeira parte eles tinham ali um relacionamento constante com Flamínios e Carpúnia, que eram amigos, né, Flamínios os dois eram pessoas bem mais velhas que o casal, né, que o senador e Lívia, porém, Flamínios ele tinha uma relação maior, né, de mais confiança dentro lá do Império Romano do que o senador propriamente dito. E a família, o casal, eles tinham dois filhos, Marcos e Flávia. Flávia tinha lepra, né, uma doença que não tinha cura na época, tinha alguns tipos de tratamento, mas muitos não tinham sucesso, então a grande maioria das pessoas morriam. Tanto que muitos milagres de Jesus passam dentro desse contexto dessa doença. Então, o senador um dia lá, preocupado com as suas questões, né, ele desabafa para o senador que não conseguia, com todos os recursos que ele tinha, ele não conseguia encontrar a solução da filha, do problema da filha. Então, o Flamínios, né, o seu amigo, diz o seguinte, que que na época, né, tinha-se boatos de uma região muito propícia para a cura dessa doença, que era na região de Jerusalém. Então o senador fica bem intrigado com essa possibilidade, né, tem uma esperança, conversa com a sua esposa, que dias depois volta, né, então um sem saber do outro, volta e conversa com a sua amiga sobre a ideia do senador. A amiga fala assim, realmente acontece isso, e aí ela sinaliza para Lívia, olha, só que se vocês forem para aquela região, existe várias crenças ou várias práticas religiosas que é contra os costumes do Império Romano, né? Dentro desse contexto, então, já se falava ali das questões, né, do judaísmo, da questão dos hebreus, enfim.
E também ela levantou a questão de Jesus, né? Que Jesus nessa época que era dito, como a gente sabe, algumas palestras aqui já foram faladas, que ele era digamos assim, um mentiroso, né? Um fantasioso, enfim, né? Jesus era tido como isso, né? Naturalmente ele era julgado, como a gente sabe disso até hoje, isso repercutiu aí no seu desencarne no Calvário, né? Por questões religiosas, políticas e comportamentais humanas, que aqui é o que a gente vai analisar um pouco. Bom, então, essa primeira parte da história, né? Então, dentro da primeira parte, eles mudam então até Jerusalém, porque o amigo, por ter esse conhecimento do império, possibilitou que o senador com a família fizesse a mudança com a estrutura, né? E ainda trabalhando para o império. Então eles chegaram lá em Jerusalém, foram recebidos por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era um primo, não sei se de primeiro grau ou segundo grau, não lembro agora, do amigo do senador. Ele é bem recebido, né? A família do senador é bem recebida lá na região de Jerusalém, feito festas, enfim. O Pôncio Pilatos, no primeiro momento, dá todo o suporte para a família do senador. Passado algum tempo, a Lívia começa a perceber o que Carcunha disse, porque dentro dessas conversas, Carcunha também falou não só das questões da região, que era totalmente contra aos costumes do Império Romano, mas também a índole de Pôncio Pilatos e aqueles que faziam parte do seu ciclo familiar e até de amigos. Então Carcunha já tinha avisado Lívia. Quando Lívia chegou lá, ela já foi preparada. Então ela começou a perceber tudo que de mal, né? Porque assim, o Pôncio Pilatos ele foi tirado do Império Romano e foi enviado para lá, né? Então, por uma questão, entre aspas, comportamental. Com tudo que Carcunha disse a Flávia, a Lívia, ela começou então a entender o que Carcunha disse. E a história corre nesse sentido. Bom, teve um momento, né, na história em diante que quando o Públio Lentulus começou a questionar o então governador ali da província sobre a sua gestão com base nas orientações do Império Romano. Ou seja, até as questões do dia a dia sobre a vida profissional, Pôncio Pilatos ia contra a ética do que mandava ali as legislações romanas na época, né? Sendo responsável pela região ali na época, pelas dominações romanas. Bom, aí então Públio Lentulus vai fazer seus trabalhos viajando pela região, fiscalizando, né? E aí ele lidar lá com uma criança que atacou uma pedra contra a comitiva do Império, né? Então ali no ego, né, alto como senador, chefe de estado, né, porque ele era superior ao governador da província, ele manda prender o menino, porque é uma criança, né? E aí ainda passado alguns dias, o pai do menino, que é o André de Girolas, vai até o senador humildemente pedindo para que liberasse uma criança. E que a punição não ficasse na criança, mas com ele, que era o pai responsável. O senador, então, né, com seu ego, porque você me questiona, eu sendo, né, você tem coragem de me questionar? Enfim, eles tiveram um atrito, o André vai embora, né, mas o senador tem um momento de consciência e vai lá nas áreas responsáveis do então setor lá de prisão, vamos dizer assim, né, para soltar o menino. Quando ele vai ver, a criança já tinha sido enviada para a escravidão, porque naquela época isso acontecia muito. E nesse momento, né, antes disso, o André desejou tudo de novo para Jesus, para o Pôncio Pilatos. A história corre, né, e aí as coisas que Lívia foi avisada começam a se acentuar ainda mais. Por quê? Pôncio Pilatos se apaixonou por Lívia, que era algo que ele fazia com qualquer mulher que se aproximasse perto dele, pela sua exuberância, e ele não respeitava a sua esposa, que eu não lembro o nome, que não dá para ver, mas ele não tinha respeito nenhum pelo seu matrimônio. O que acontece? Lívia começa a sentir e se afastar disso, né? Então ela começa a se isolar, cuidando mais da filha. Foi contratado para ela 2 servas, que é a Ana e Semede, tá?
Ana era uma pessoa que tinha um contato muito próximo com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, e Ana falava muito de Jesus para Lívia, e começa então a entender e a se conectar com aquilo que fazia parte de si, né? Porque ela já era uma pessoa bem evoluída. Bem, a história corre, então tudo começa a distanciar o casal, né? A família do senador é muito afetada, porque o senador, na região que ele estava, ele era o que tinha o maior status social daquela época, então ele era muito combatido. Sua esposa, uma pessoa simples, né, de alta sociedade, material da época, mas ela tinha uma humildade de espírito. E ela começa a perceber, a entender, a se isolar, se afastar, se aproximar mais de Deus, até de Jesus, até que ela vira uma dos discípulos de Jesus, ainda em aprendizado, né? Tem uma passagem que eu vou passar aqui, que o senador vai nessa relação, ele vai de encontro a Jesus, pedir uma orientação, e Jesus discorre com um texto, um ensinamento muito bonito para ele, mas ele não consegue captar naquele momento aquele aprendizado, porque ele ainda estava no status de chefe de Estado e 100% dedicado a isso, né? A filha, nesse processo, Flávia, começa a melhorar, de fato, né? Ela começa a ter uma evolução, né? As feridas começam, porque a lepra das feridas começa a cicatrizar mais, ela começa a melhorar. Então, assim, muita coisa de ruim acontecia no cotidiano e na personalidade de Públio Lentulus e Lívia, tudo diferenciava como um e o outro levavam o problema no dia a dia. Lívia recebia aquilo como um desafio divino e ela enfrentava como ela podia, mas sempre se individualizando e sempre próxima de Jesus. O que começou a acontecer? Um hiato entre um e outro. Um foi mais para o lado material da coisa e ela mais para o lado espiritual. E aí, no final da história, né, já fazendo um resumo aqui, no final dessa passagem lá em Jerusalém, né, aí começa a ter vários desencarnes. Nesses processos de desencarnes, cada personagem faz a reflexão da sua passagem na Terra. Outros conseguem entender, ainda no processo de desencarne, começam a entender palavras que sabia de Jesus, o que Jesus começou a dizer, e no livro, isso tem os detalhes, né? No livro eles falam isso, tá? Não vou me aprofundar nesse detalhe porque é interessante que todos leiam. No final, então, eles voltam para Roma, né? É interessante também observar no livro que tudo o que os pais, né? Tudo, então, Pôncio Pilatos e sua esposa, Públio Lentulus e sua esposa, Flamininus e sua esposa, tudo que eles construíram ao longo da jornada deles impactou na segunda geração da família, que é algo que eu trouxe também nas palestras anteriores. Então o livro mostra isso é interessante. E aí, então, começam os desencarnes, a Lívia ainda em Roma como discípula de Jesus, né, trabalhando pelos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Eles são perseguidos pelo Império Romano, lá no local que eles estavam, como se fosse uma igreja, né? E são perseguidos, todos mortos, e Lívia, inclusive, quando era naquelas festas lá do Império Romano, ela foi morta. O senador não sabia, o senador estava lá no palanque dos poderosos do Império Romano, e tempos depois Ana vai até ele e diz que a sua esposa tinha desencarnado pelo processo que aconteceu da perseguição dos romanos. Então isso para ele foi o fim, ele se afasta do Império Romano, começa então a fazer a reflexão do que Jesus falou para ele, que a gente vai entrar aqui, e começa a fazer a reflexão do seu processo de vida. Até que eles vão para Pampulha, não lembro agora, acho que é Pamplona, né? E aí a cidade acaba, né? Como a gente conhece aí na Bíblia, o livro traz um pouco disso, é interessante que todos leiam, mas o objetivo é esse, é a gente entender o que aí é um texto que eu vou passar. Esse texto se remete a várias situações do livro, os ensinamentos de Jesus no dia a dia dessas pessoas aqui, né? E a riqueza que isso traz, que hoje a gente tem os conhecimentos que a gente tem sobre o lema. Então aqui é um pouco, né, a primeira e a segunda parte, e aqui é um texto, né, que Jesus disse para o senador.
Jesus, né, pergunta: senador, por que me procuras neste momento? Senador nada consegue dizer, apenas limpar sua filha. Isso. Jesus disse: não vim derrubar as leis da natureza, eu venho ao encontro do seu coração desfalecido. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial orgulhoso, que só os séculos de sentimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é teu sentimento que salva a sua filha leprosa e desvalida pela ciência desse mundo. Porque tens ainda a razão egoística e humana, e sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Jesus está dizendo então para ele que a filha dele não está curada pelos recursos materiais que ele tem, mas pela fé da esposa dele, e é verdade, né? Basta um raio só de sua energia, ou seja, a prece, né? Poderosa para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades terrenas. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito parava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se represavam no coração. Podemos ver que os seus sentimentos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Então ele achava que tudo aquilo que ele sentia, estando perto de Jesus, né, como em várias palestras a gente tem, como se ele estivesse numa ilusão, porque ele tinha uma ilusão muito materialista das coisas. E quando ele chegou perto de Jesus, ele conseguiu ter o seu ápice espiritual, né? Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou o meigo e energético mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontra-se hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no seu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Ou seja, ou muda agora ou daqui a alguns milênios, possivelmente milênios depois, né? Que a gente tem nas referências do Chico Xavier. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que as obras existem de toda a natureza. Ou seja, tudo aquilo que ele está passando é de toda a natureza, faz parte da natureza do ser. Cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder de contrariando o sentimento, buscando aprimorar seus destinos nas correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade. Ou seja, aquilo que ele sentia naquele momento é a liberdade. Para que é os ensinamentos de Jesus, né? Hoje a gente entende isso melhor. Para que seja ele, em teu coração, doravante um quântico de amor, de humildade e de fé, a hora interminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente o minuto ditoso. Ou seja, se você desconsiderar esse minuto de fé, da sua elevação espiritual, o que você sente, é a sua escolha. Pastor das almas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, vem procurar reunir as ovelhas desmalhadas, tentando trazer-lhes o coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Aí ele, como senador, humildade? Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. No minuto lembrou a cidade de Cesares coberta de triunfos e glórias, né? Porque era a cidade que demonstrava o poder do Império Romano, cujos monumentos e poderes acreditavam naquele momento que fossem imortais. Então ele, como senador, achava que aquilo nunca ia acabar. Jesus então fala: todos os poderes do Império são bem fracos para todas as suas riquezas e bem miseráveis. Quando a gente vê isso, depois, né? Se eu não me engano, o Lauro explicou um pouco lá do progresso do Império Romano.
o poder que o Império Romano tinha na época, como Jesus fala que acabou tudo, né? Nada serve. E então a gente, continuando, né, fazendo a evolução desse processo, porque os ensinamentos de Jesus nada mais é que um processo, né, de evolução. Na Gênesis a gente tem então o bem e o mal, né, repetindo lá a questão que é o instinto, né, ele é o instinto maquinável, o mal, e o bem é a inteligência premeditada, livre. Então é o que Jesus falava lá do processo de liberdade para Públio, é isso. Quando a gente se torna, quando a gente é um ser inteligente, pensante, a gente tem a oportunidade de ter a liberdade, mas a liberdade divina, né? Quando a gente faz, então, a gente olhando aqui para o crescimento da doutrina espírita, e aí a gente tem a Joana de Ângeles, que traz um pouco a explicação disso, traz mais próximo esses entendimentos sobre Jesus quando ela fala do altruísmo. Então aqui, Lívia era uma pessoa altruísta, porque ela tinha solidariedade, mesmo ela tendo uns problemas com a filha dela, ela continuou acompanhando Jesus nas missões de Jesus, a generosidade, a serenidade de passar pelas provações e pelos desafios que eles foram postos naquela época, a paciência, né? Então ela cresceu, crescer para libertar, né? Então ela junta o conhecimento e distribui aqueles conhecimentos que ela teve de Jesus, ela distribuía, ela levava como discípula de Jesus, ela cria as condições e num tempo apropriado para se desenvolver, né? Cria coragem. Então o senador, a questão dos sofrimentos que ele tinha, ele buscava incessante, né? Então a Joana de Ângeles trazendo uma explicação disso, né? Então, era a busca incessante do prazer, o homem transfere exteriormente de uma para outra sessão sem dar-se conta, gerador da ansiedade. Então, essa busca incessante do crescimento material, do ego, como o senador tinha, ele tinha o ego dele como chefe de Estado, mas aquilo não levou ele para lugar nenhum. Depois ele toma consciência disso, né? Os caminhos para a saúde. Então aqui é um pensamento muito voltado para esse caminho, né? Enquanto não se convençam as criaturas de realizar o equilíbrio, homeotástase é um ponto de equilíbrio, né? Então assim, ela é o meio que se encontra o equilíbrio quase constante, interior com exterior. Então, tudo o que acontece no exterior, então, como Lívia, né? Todas as dificuldades que ela tinha no exterior, aquilo não atacava ela como atacava o senador, porque no seu interior ela se mantinha equilibrada, porque ela tinha a crença no caminho reto, ela tinha esperança naquilo que Jesus ensinava, né? Ideal entre o psiquismo e o corpo. Qualquer tipo de sofrimento apresenta em forma de energia comprometida, bloqueada ou desequilibrada. Era a consequência no senador. A criatura humana sempre crê até naquilo que nega o seu autonegar, é uma força de crer que defende com entusiasmo e vigor. Crer retamente, porém, é direcionar o pensamento de forma positiva e edificante, firmando em propósitos saudáveis. Então, eu creio retamente, né? Todos os enfermos que buscavam Jesus era peremptório, ou seja, era afirmativo, era certo. Crer nele é na recuperação da saúde. A sua resposta positiva criava uma reação orgânica favorável à movimentação da energia bloqueada pelas sequelas kármicas, né? Ou seja, hoje a doutrina espírita traz isso melhor que são as vidas passadas. A abertura mental e emocional era possível a recuperação no que Jesus articulava. Então, assim, Jesus tinha capacidade, isso não se discute, mas o crer da pessoa era importante para que os milagres acontecessem. Então, isso na época de Jesus e agora não muda, né? Então, assim, é a nossa fé, quando a gente fala fé, é o crer retamente. É naquilo que a gente busca e aonde a gente busca. A crença reta sabe esperar e estimula o prosseguimento da empresa, ou seja, da missão, que era o que Lívia fazia. Uma das razões do sofrimento humano é o crer, né,
querer equivocadamente conforme a ilusão do prazer imediatista e alucinado, que elege o dispensável em detrimento do essencial, de acordo com o transitório e não com o permanente. Ou seja, o que Jesus diz e o que Jesus ensina é permanente. O que Lívia aprendeu foi permanente. O que o senador aprendeu não foi permanente. Então o senador aprendeu depois de milênios, né? E para lográ-lo, age segundo as tendências negativas, comprometendo-se moralmente e espiritualmente. Então aqui fica essa reflexão que eu já falei, né? Do caminho reto. Então o caminho reto, Lívia fez, o senador não. Então o senador ele apenas teve uma crença no poder dele e nos costumes do Império Romano, que na época naturalmente se destacava como a maior sociedade naquele período, né? Então a canalização conveniente da bioenergia, né? Aí é que eu trouxe a explicação, que a bioenergia nada mais é que o perispírito, tá? É a fonte inexorável de potencialidades exercendo influência no interrelacionamento pessoal. Então, as ações que teve Lívia e as ações que teve o senador, ela interferiu no seu relacionamento interpessoal. E isso é captado pelo perispírito. Então, Jesus, o excelso, o curador, foi peremptório, afirmando: vocês podem fazer coisas maiores do que essas. Então, Jesus, aqui, né, na narrativa da Joana de Ângeles, ela traz toda essa conexão daquela passagem que Jesus fala, né, que todos podem fazer igual a ele. E aí Joana de Ângeles traz nesse sentido. O querer é de alta, então eu preciso querer. É de alta importância, porquanto representa não apenas a vontade de ter ser imediatista, porém todo o empenho. Então o empenho que Lívia teve, todo o investimento de recursos para adquirir-se o pleno comando dessa força e a hábil canalização com objetivos elevados. Então não só os recursos, na época que o senador tinha, também era importante, mas os recursos espirituais que Lívia aprendeu a desenvolver, que já fazia parte do interior dela, né? É de igual relevância a finalidade de sua aplicação. Todos aqueles que a utilizam na vulgaridade, no divertimento, fazem joguetes do próprio desequilíbrio, passando a sofrer os efeitos danosos mal direcionados. Então, por exemplo, uma das consequências da segunda geração, no caso dos filhos de Flamínio, foi isso. Eles herdaram o poder do império do pai e a do senador, e eles usaram isso como joguete, como manipulação, né? Então o próprio Império Romano mostra isso, né? Que tudo que eles fizeram para manipular as massas, isso ainda existe hoje, né? Não é nenhuma novidade. Isso volta, é aquela lei da ação e reação, né? Então isso volta para a gente conforme a gente constrói. E aí a gente entra na parte da libertação, né? E aqui eu trouxe um texto do livro, né? Que ela fala desse contexto com base no que o Espiritismo traz, né? O Espiritismo, em razão de sua complexa estrutura cultural, científica, moral e religiosa, é a doutrina capaz de equacionar o sofrimento, liberando as suas vítimas, conforme o Carl Jungmann, né? Então, o Jungmann, o psicólogo, ele traz um pouco dessas referências, deste entendimento, né? Então, assim, aí é onde entra um pouco da ciência, né? A ciência espírita, onde a gente começa a entender todas as passagens de Jesus com aspas, um aprofundamento dessa ciência com base, né? no que está no nosso interior, no que a gente sente. Então, o livro, né, o livro há 2000 anos, ele traz uma passagem do sentimento de raiva, de inveja, de todas as pessoas que se relacionaram naquele período, né? Foi possível quem melhor penetrou a realidade do sofrimento, propondo a sua elucidação e cura, enquanto a preocupação geral se baseava nos resultados físicos, no bem-estar emocional, sob a regulação médica. Ou seja, aqui ele traz o entendimento daquele período, né, que ele estuda, e até hoje isso acontece, as regulações médicas, algum tratamento, sei lá, de depressão só pelas questões médicas, onde isso também influencia muito a questão da religiosidade. Ele percorreu os dois métodos para encontrar-lhe a beleza e a solução, os sonhos e a imaginação,
embora reconhecesse que toda generalidade carga com insuficiência de recursos para atendimento desde que cada caso é específico e exige uma linguagem terapêutica especial. Adotava os dois comportamentos como método eficaz para os resultados saudáveis, ao mesmo tempo que recomenda o apoio religioso, portador de excelentes contribuições para a cura da alma, na qual cediam todas as causas do sofrimento. E aí ele traz a questão da individualização, o tratamento individual, então ele mostra que isso é complexo, você individualizar uma causa, você individualizar um começo. Mas aqui ele traz uma referência ao seguinte, sempre e aí a gente tem esse exemplo da Lívia e do senador. A primeira coisa aqui é o de dentro para fora, né? E a segunda coisa é o de fora para dentro, que a gente vem com esse tipo de tratamento, né? Então o Jungmann ele traz uma conexão aqui entre a questão médica científica, mas entre a questão religiosa. Aí é onde você começa a aprofundar mais conforme a necessidade do ser, né? Então o sofrimento ele tem inteligência transitória direcionada para o bem e o amor, né? Que é os ensinamentos de Jesus. Então, dentro disso aqui, só duas referências daquele texto de Jesus para turbulentos. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar a sua liberdade, né? Então, é um pouco do que a doutrina, nesse texto, nesse aprofundamento, ele traz, né, se conecta nesse sentido. E aí basta um raio só de suas energias poderosas para que pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. E aí a gente fecha esse entendimento com a eclipse, né? Então, o que acontece? Nas palestras anteriores, quando a gente fala do indivíduo do universo, eu sempre coloco lá a eclipse, em todas as passagens. Então, a religião, a filosofia e a ciência. Quando a gente tem de todas essas daqui, sempre o ensinamento de Jesus que é o amor. Então, independente de conceito ou qualquer coisa, o princípio é o amor, seja nessas três pontas. Quando a gente traz o amor para dentro dessas ações do dia a dia, do trabalho, a gente consegue expandir isso. E aí, para finalizar, a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a introdução, né? Então eu tiro o texto, que o texto basicamente ele fala do objetivo da criação da doutrina espírita, né? E aqui eu peguei alguns pontos para conectar com crer e com crer retamente. Então, os espíritos, né? Aqui primeiro, o espiritismo mal seria conhecido, e mesmo esse interprete, qualquer que fosse a classe a que pertencesse, teria objetivos das prevenções de muita gente, e nem todas as nações teriam aceitado. Ou seja, se o espiritismo tivesse nascido de um grupo de pessoas específico com uma cultura fechada, ele não teria nascido. Os valores do Império Romano, por exemplo, então é o crer, né? Agora, os espíritos comunicando-se em toda parte, de todas as seitas e todos os partidos, não são aceitos por todos. Era preciso que fosse assim, para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Ou seja, o Espiritismo conclamando todos os homens à fraternidade. Essa universalidade no ensino dos Espíritos faz a força do Espiritismo, é crer plenamente. Dentro do texto que explica o porquê, né, explicando e nascendo, por que o Espiritismo foi criado da forma que foi criado, aqui você tira a conexão do crer e do crer lentamente, porque eu posso acreditar ou não na doutrina espírita. Mas tudo depende de como eu olho, tudo depende. Então imagine Allan Kardec construir o Espiritismo perseguido como ele foi perseguido, igual a Jesus, porque a gente não fala só de Jesus, né? Allan Kardec, várias pessoas, o próprio Chico Xavier, ele acreditou nesse texto. Ele continuou, ele creu retamente. Olha as obras que nós temos hoje sobre a doutrina espírita. E aí a conclusão é o seguinte. No texto da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vemos o conceito de transcender, onde a doutrina não é limitada aos valores meramente materialistas,
No livro Há 2000 anos, podemos observar os ensinamentos de Jesus ao senador. Nos ensinamentos de Joana de Ângeles, vemos o mesmo conceito, orientado à evolução do homem. Ambos se encontram a evolução e a liberdade da inteligência. O mesmo ocorre na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde traz o Espírito, não tem nacionalidade, aquele texto que eu citei. O Espiritismo traz, através de sua tríplice, meios de nos individualizar e viver como um todo, assumindo nossas possibilidades e ferramentas a partir do entendimento e a união das três fontes de luz, que é a religião, a filosofia e a ciência. A ciência tem o papel de materializar todas as fontes de sentimentos e sensações que encontramos nas leis naturais, aplicadas em todos os nossos centros de força, em todos os nossos chakras. O que é transcender no Espiritismo? Não existe sobrenatural. Como religião, o Espiritismo tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, na verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor, como Lívia fez. O que é transcender para os homens? É a capacidade e o desejo de romper limites. É transcender. E aí, a gente fecha com Jesus aqui demonstra o ensinamento do conceito evolutivo. A doutrina mostra este processo dentro do contexto da Boa Nova, porque, segundo a doutrina espírita, ela é a Boa Nova de Jesus. Tá? O quanto o mandamento do amor está em tudo, e hoje estudamos isso. O quanto os ensinamentos dos Espíritos nos aproximam do dia a dia de Jesus. A doutrina espírita, ela exemplifica, ela sintetiza cada ponto que Jesus traz para a gente nos seus ensinamentos. O quanto que evoluirmos, podemos materializar este sentimento, este ensinamento dentro de nós. É a tríplice espírita e é materializar o amor. Então, o amor é um universo. Se qualquer pessoa pergunta para nós o que é o amor, a gente não sabe explicar. Esse é uma possibilidade, talvez. Não vou dizer que é a única e não vou dizer que é a melhor. Eu mesmo estou construindo alguma coisa aqui. Mas quando a gente conecta e a gente olha o processo e o progresso de evolução da humanidade, dos ensinamentos de Jesus, através da lei divina, a gente consegue sintetizar e entender isso, ou seja, é de dentro para fora. Carlos Jungmann tenta trazer alguma solução com a doutrina espírita de fora para dentro. Né? Então é isso, essa reflexão aqui, e essa palestra vai ser única, né? Não vou seguir, mas qual é o objetivo aqui? Para que a gente tenha um meio de pensamento, de reflexão, de como a gente pode entender os ensinamentos de Jesus, quando qualquer palestrante vir aqui ou em outra casa e falar disso, né? Então é um ponto, talvez, que a gente possa olhar e que possa nos ajudar a sair e a recuperar os nossos desafios que a gente tem no dia a dia, tá bom? É isso, boa noite.